Ó, gravando. Tá, pessoal, então hoje a gente está mudando um pouco a ideia do curso de formação para os estagiários. A gente está com uma formação aberta aos estagiários que já integram o núcleo. A gente também está com uma formação para os colegas também que da defensoria, que já integra também o núcleo especializado de cidadania criminal e execução penal. E a gente vai ter o nosso dia hoje com a Carol, que é defensora pública. Ela está com a atuação no HCTP e também ela está coordenando o núcleo da saúde. Qual que é a sigla, Carol? Coletiva. O NUDESC. Tá. E é isso aí, tá bom, pessoal? Então ela vai ser com ela, tá, pessoal? A gente tá gravando também, para quem precisar depois do material. A gente tenta disponibilizar, não sei como tá isso no Zoom, mas a gente dá um jeito depois para quem precisar também. Beleza, Carol, tá aí, tá disponibilizado também para que se quiser compartilhar sua tela, material. Depois também, se tiver material, pedir para você mandar para a gente, que aí eu passo para os colegas. É isso aí, vai lá. Obrigada, Michel. Boa tarde a todas e a todos, aos e as que eu já conheço, as que eu não conheço. Olá, eu sou Carol, o Michel já me apresentou, sou defensora. Estou em atuação na HCTP há 5 anos. Sou lotada na Barreto Campelo, mas estou temporariamente... Oi, Márcio. Estou temporariamente na coordenação do núcleo de saúde coletiva. Então, não estou na Barreto, quem está lá é a Natália que está aqui com a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre medida de segurança, vamos passar um pouquinho pela questão legal. Eu sei que na faculdade a gente vê muito pouco sobre isso, fica aquele monte de dúvida, né? Como é que isso se aplica na lei? Às vezes até em livros é difícil a gente encontrar algum material. E a gente vai falar também um pouquinho sobre qual é a realidade do HCTP aqui de Pernambuco. Para quem não sabe, ele fica lá na ilha de Itamaracá, no mesmo lugar, em frente à PAI, que é a penitenciária do semiaberto, perto da Barreto Campelo também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a atual situação, como é a nossa atuação e o que a gente tem trabalhado de estratégia de articulação com outros atores, tá? Deixa eu compartilhar aqui uma apresentaçãozinha. Vocês estão conseguindo ver aí? Alguém me confirma? Alguém Sim. tá Sim, ótimo. tá ok. Obrigada, Márcio. Beleza. Então, vamos lá. A medida de segurança e o tratamento das pessoas inimputáveis tem previsão no Código Penal. Lembrando que o nosso Código Penal ele é de 1948 e houve uma grande reforma nesse Código Penal em 1984, que passa a tratar a pessoa inimputável como uma pessoa destinatária da aplicação de uma medida de segurança. Então, o artigo 26 ele diz que é isento de pena, ou seja, não pode ser aplicada pena ao agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, em 1984 ainda se falava em doença mental, hoje em dia essa não é mais a nomenclatura utilizada pela área da saúde, fala-se em transtorno mental. E aí o Código Penal ele traz aí essa previsão, que essa pessoa ela é isenta de pena. E nas nossas primeiras cadeiras de direito penal da faculdade, a gente aprende a primeira grande mentira do direito penal. Que existem duas sanções penais, pena e medida, e que são coisas diferentes, enfim. Na verdade, a gente vai ver que a medida de segurança, conforme prevista no Código Penal e conforme ela vem sendo aplicada no Brasil, ela tem sido mais gravosa e mais cruel do que a própria pena. E então, essa é a previsão do Código Penal para as pessoas inimputáveis, a pessoa que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que se comete. Além disso, tem a previsão no Código Penal, no parágrafo único desse mesmo artigo 26, sobre as pessoas semi-imputáveis ou semi-inimputáveis. São aquelas pessoas que, por conta do transtorno mental, têm a sua capacidade de entendimento reduzida. E aí, por conta dessa semi-imputabilidade, essa pessoa terá a sua pena reduzida ou a conversão da sua pena em medida de segurança.
E não existe um critério legal para que o juiz decida por uma coisa ou pela outra. Simplesmente o juiz vai decidir lá na sentença e não tem nenhum critério objetivo para que haja essa escolha por uma coisa ou a outra. Então, o que fundamenta a medida de segurança no direito penal brasileiro, né? A gente já falou aqui que ao imputável será dada a pena, ao semi-imputável a pena ou a pena reduzida à medida de segurança. E aí, o que a gente está falando aqui o tempo todo é do inimputável psíquico, que é aquela pessoa que ela é maior de idade, mas ela tem a sua capacidade mental, vamos dizer, diferente do que é normal por conta de um transtorno, e por isso entende que essa pessoa não pode ser submetida a uma pena, porque a capacidade de entendimento dela, ela é diferente das pessoas normais. E aí tem aquele inimputável etário, que é o menor, de 18 anos, que a ele é dada a medida socioeducativa. A inimputabilidade, ela está relacionada com a culpabilidade. Então, se a gente for analisar a teoria do crime, crime é o fato típico, ilícito e culpável. Então, a pessoa que tem um transtorno mental e que pratica um crime, ela pratica um fato típico, ilícito, mas não é culpável. Não tem como você culpabilizar essa pessoa pela conduta devido ao transtorno mental ali existente. Então, deixa de existir o crime em si, já que um dos seus elementos ele está afastado. Então, nada mais é do que o juízo de reprovação de alguém pela prática de fato típico ilícito, quando essa pessoa podia entender o caráter ilícito do fato, que não é o caso da pessoa que tem o transtorno mental e, portanto, seria inimputável. Se não há imputabilidade, não há culpabilidade, portanto, não há crime. Ao imputável existe o sistema da culpabilidade, ou seja, ele é culpado, ele tinha consciência do que praticava, ele tinha o grau de reprovabilidade perfeito, por isso a gente vai reprovar a conduta desse agente, vai aplicar a ele uma pena como forma de ressocialização e de punição pelo que foi praticado. Em 1984, a política criminal que foi escolhida e que justificou a existência da medida de segurança foi o sistema periculosista, ou seja, eu não posso punir esse sujeito porque ele tem um transtorno e não tem a consciência da ilicitude rígida, mas eu entendo que eu, enquanto sistema à época, eu entendo que esse sujeito, ele é um sujeito perigoso, e aí, por isso, eu preciso separá-lo do convívio social. Esse foi o entendimento em 1984. De lá para cá, e aí existe uma parceria muito perversa entre o direito e a psiquiatria, que coloca todo mundo num local de extremo conforto, né? O direito criminal ele não quer lidar com os sujeitos indesejáveis e que tem a conduta desviada do padrão que se espera. E a psiquiatria fica com a solução muito fácil de encarcerar aquela pessoa, coloca lá no manicômio judiciário e a gente não tem que conviver com esse sujeito. Acontece que, desde a Constituição de 1988, a gente vem tendo uma série de novas legislações que falam sobre a pessoa com transtorno mental e que passam a enxergar essa pessoa de uma outra forma, enquanto sujeito de direito, enquanto pessoa em situação de vulnerabilidade que merece atenção e que merece resguardo de seus direitos, e não como simplesmente um ser perigoso e que a gente tem que encarcerar e prender, como se essa pessoa, pelo fato dela ter um transtorno, ela fosse perigosa em si mesmo, um constante risco à sociedade. Ao longo do tempo, foi se demonstrando que o sistema periculosista, ele é um sistema que meramente coloca as pessoas dentro de um manicômio judiciário, um depósito de pessoas, privando-as de todo e qualquer convívio social. Então, como eu já disse, a pena tem a natureza retributiva, enquanto a medida de segurança tem a natureza de prevenção social, já que se entendia naquela época que o sujeito era perigoso, por isso precisava prevenir o cometimento de novos ilícitos e, supostamente, a terapia do indivíduo. E aí é que vem a grande chave da questão. Bem, se a própria psiquiatria ela passa a entender que não tem como medir a periculosidade de um sujeito, ou que o sujeito, por ter um transtorno mental, ele é perigoso por si só, e a
probabilidade de alguém vir a cometer um ilícito, ela decorre da sua interação com o meio e não por simplesmente do transtorno que essa pessoa possui, eu não tenho como falar em periculosidade. Não tenho como falar que porque aquela pessoa tem um transtorno, ela é perigosa e pronto. Na verdade, qualquer um de nós é capaz de cometer um ilícito, dependendo da situação que a gente vá vivenciar. E se o que vai fundamentar essa medida de segurança é a terapia do indivíduo, ou seja, o cuidado do indivíduo, a gente passa a perceber que a forma como a medida de segurança ela é aplicada, ela não tem como dispensar esse cuidado a esse indivíduo, na medida em que ela se torna uma forma de mera privação desse indivíduo sem qualquer acompanhamento e tratamento efetivo. A gente vai descobrindo isso um pouquinho mais para frente. Então, o Código Penal, ele traz duas formas de medida de segurança. Ou a internação em HCTP, e a gente vai entender um pouquinho lá na frente o que são essas características asilares, por que o HCTP, por que o manicômio judiciário ele tem característica asilar, e é interessante a gente notar que em 84, com a reforma do Código Penal, para-se de falar em manicômio judiciário, troca o nome por Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, mas a rigor são estabelecimentos exatamente iguais, não tem mudança nenhuma, tem uma mudança na nomenclatura que traz um certo conforto, já que eu não estou falando em manicômio, eu estou falando em hospital, e aí isso traz um efeito mais tranquilizador do agente que fala sobre o assunto. Mas eu vou chamar de manicômio judiciário, porque não tem diferença nenhuma, e é um nome que gera realmente incômodo, e é interessante que a gente se incomode quando a gente fala em violação de direitos. Então, a internação em manicômio judiciário está lá previsto no Código Penal como uma possível aplicação de medida de segurança. São unidades que não se diferem muito das penitenciárias comuns, tem cela, as pessoas são vigiadas por agentes de segurança, enfim, tem basicamente talvez alguma equipe de saúde um pouquinho mais incrementada, mas a rigor não tem nenhuma grande diferença. E existe o tratamento ambulatorial, que seria o acompanhamento médico-psiquiátrico em meio aberto, utilizando-se dos instrumentos do Sistema Único de Saúde. É interessante a gente, inclusive, recordar que o Código Penal ele diz que aqueles crimes que são punidos com reclusão será aplicada a medida de segurança de internação. E os crimes que forem punidos com detenção seria aplicada a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Então, a gente percebe que o Código Penal ele traz um resquício de uma natureza punitivista a essa medida de segurança. Se eu quero tratar aquele sujeito, eu preciso atentar a qual a necessidade médica, psíquica, psicológica e de assistência social que aquele sujeito demanda, e não por simplesmente a natureza do ilícito que foi cometido. Então, essa é a natureza punitivista da medida de segurança conforme prevista no Código Penal. E aí, surge na nossa legislação a Lei número 10.216, de 2001. Essa lei ela é o maior instrumento do nosso trabalho quando a gente fala de medida de segurança, de pessoas inimputáveis, porque ela vai trazer todo o arcabouço de direito da pessoa portadora de transtorno mental. Essa lei ela tem como função redirecionar o cuidado das pessoas com transtorno mental. Ela redireciona modificando o cuidado que era essencialmente hospitalar para um cuidado que passa a ser a nível territorial. E aí surgem as redes de atenção psicossocial, ou RAPS, que são como redes, mesmo como uma teia de uma aranha, que é composta por uma série de instrumentos, de serviços que vão acompanhar e que vão efetivamente cuidar desse sujeito. Então, existem os centros de atenção psicossocial, existem as residências terapêuticas, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente para vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Pode haver o próprio ambulatório de psiquiatria, que faz acompanhamento dessa pessoa, até, inclusive, os leitos integrais, caso a pessoa esteja no momento de crise, de surto mais intenso, é possível a internação. Então, essa lei 10.216, ela diz para a gente o seguinte: os direitos e a proteção das pessoas acometidas com transtorno mental, de que trata essa lei, são asseguradas
sem qualquer forma de discriminação, quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno ou qualquer outra. Ou seja, essa Lei 10.216, seus princípios e a forma como ela determina que a atenção à pessoa portadora de transtorno mental deve ser cuidada, ela se aplica à pessoa independente dela estar em situação de conflito com a lei, ou seja, de ter cometido um crime, entre aspas, porque os elementos do crime não estão previstos, não estão preenchidos ou não. O fato é que toda a principiologia que está trazida nessa lei, ela deve ser dispensada, sim, a essa pessoa com transtorno mental. E no artigo 2º, ela fala que nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único desse artigo. E aí, esse parágrafo único traz uma série de direitos, eu destaquei aqui alguns que são mais importantes, que vão ser mais relevantes no nosso trabalho, que diz que são direitos das pessoas portadoras com transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, ou seja, não é do sistema prisional, já que o manicômio judiciário está dentro do sistema prisional, consentâneo às suas necessidades, ou seja, o indivíduo ele precisa ser enxergado enquanto sujeito de direito e a sua individualidade é o que vai determinar qual é o tratamento que deve a ele ser dispensado. Então, não posso falar em um tratamento único e uniforme a todas as pessoas com transtorno. É preciso que a necessidade e a individualidade daquela pessoa seja enxergada. Inciso 2, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, todo e qualquer tratamento que seja dispensado à pessoa com transtorno mental deve objetivar especialmente a sua recuperação e inserção na comunidade. Ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Então, se a gente pode pensar em um tratamento como 2 blocos, grandes blocos, internação e tratamento ambulatorial, o meio menos invasivo é o tratamento ambulatorial. Portanto, a internação ela só pode ser manejada quando ela for estritamente necessária e pelo tempo estritamente necessário. Inciso 9, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, os serviços comunitários de saúde mental é aquela rede de atenção psicossocial que eu falei para vocês, que são os dispositivos, os serviços que estão em seu território, ou seja, que estão na cidade em que você mora, e salvo exceções em que há cidades pequenas em que a criação e a implantação dos serviços são feitos de forma regionalizada e pode haver deslocamento para acompanhamento. O artigo 3º diz, e isso aqui é muito importante a gente não esquecer, porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade da atenção e do cuidado da pessoa com transtorno mental, ela cabe exclusivamente à família. E, na verdade, o primeiro responsável pela pessoa com deficiência, seja mental ou não, é o Estado de uma forma ampla, né? Enquanto município, Estado e União. Então, a responsabilidade do Estado, desenvolvimento da política de saúde mental, assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtorno mental, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam a assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. E é importante lembrar, inclusive, para vocês, que no estado de Pernambuco, a gente tem uma rede de atenção psicossocial absolutamente densa. A gente tem o alcance dessa rede em quase todos os municípios. O município que não tiver o dispositivo, ele vai ter pactuado com algum município vizinho. Pernambuco, embora a gente discuta muito hoje a Lei 10.216, tem uma lei de 1994, ou seja, anterior a 10.216, que já falava dessa reforma psiquiátrica. Eu não sei se vocês conhecem do contexto dos hospitais psiquiátricos de Pernambuco,
Mas Recife, até alguns anos atrás, era considerada, era a capital em segundo lugar em número total de leitos psiquiátricos, estando atrás somente da capital São Paulo. E hoje a capital é considerada a capital sem manicômios. Recife não tem mais nenhum leito psiquiátrico de longa internação. Longa internação são aquelas internações em que a pessoa é deixada ali no hospital e esquecida. Então, isso não existe mais em Pernambuco, em Recife. Ainda existem alguns hospitais nesse modelo que vem sendo gradualmente fechados. Durante a pandemia foi fechado o Hospital Psiquiátrico de Barreiros, todos os pacientes foram desinternados ou retornaram para suas famílias ou foram para residências terapêuticas. E hoje, esse processo de desinstitucionalização e fechamento desse hospital vem acontecendo no Alcides Codeceira, que fica ali em Garaçu e abriga somente mulheres. Então, a partir desse movimento de fechamento desses leitos psiquiátricos, que foi incentivado, inclusive, em política do Ministério da Saúde, os outros dispositivos territoriais vão sendo criados e implementados. E o artigo 4º diz para a gente: a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 1º. O tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Então, qualquer que seja a forma de tratamento dispensada à pessoa, o foco dele deve ser, caso a pessoa esteja internada, a evolução para que aquele paciente não demande mais aquele tipo de serviço hospitalar. E aí vem um elemento muito importante, que vai dizer para a gente muito, dos manicômios judiciários, que é esse parágrafo 2º e parágrafo 3º, que precisam ser lidos conjuntamente. Ele diz que o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral, ou seja, assistência efetiva e a todas as pessoas, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. E o parágrafo 3º diz: é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquela desprovida dos recursos mencionados no parágrafo 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2º, que foi aquele que a gente leu uma partezinha lá atrás. Então, o que é essa instituição com características asilares? É aquela instituição em que a pessoa se encontra depositada, colocada de forma a não ter a sua saúde mental efetivamente acompanhada e tratada. Não existe uma assistência integral desse paciente. E a respeito disso, existe um parecer feito pela PFDC, que é Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, do MPF, de 2011. Se vocês colocarem no Google, mas eu vou mandar junto com os modelinhos de peça esse parecer, ele é bem robusto. Então, esse parecer feito em 2011 consistiu em visitas a todos os manicômios judiciários do país, ou de todos os estados, não lembro se foi em todos os estados, mas eles passaram por todos os estados. O MPF convidou uma comissão, inclusive com representação do Conselho Federal de Psicologia, e a grande conclusão desse parecer é que a medida de segurança, conforme aplicada nos moldes do Código Penal e da Lei de Execução Penal, ela se dá em unidades com características asilares. Os manicômios judiciários, eles não oferecem assistência integral à pessoa e, portanto, por estar submetendo uma pessoa com deficiência a um tratamento cruel e degradante, a forma como aplicamos a medida de segurança, ela constitui crime de tortura, sendo aquela pessoa submetida a um tratamento desumano. Essa foi a conclusão que está lá escrita dentro desse parecer. Luiz fez uma pergunta. A gente escuta na mídia e em diversos outros meios que a medida de segurança seria pior para o condenado, pois há uma dificuldade muito grande dele de sair da sua reclusão. Na prática, isso acontece exatamente, Luiz. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, e aí já passa pelo que eu estou dizendo aqui agora.
Se o paciente psiquiátrico ele está num lugar em que ele não tem assistência integral e efetiva à sua saúde, em que ele não tem um acompanhamento psicológico, não tem um acompanhamento de terapia ocupacional, aquele paciente não tende a melhorar e a internação tende a se protrair no tempo sem que haja sua efetiva melhora. E aí os juízes eles só liberam o paciente se houver comprovação de cessação da periculosidade. Bem, primeiro que é extremamente difícil e complicado a gente falar em cessação da periculosidade. Se eu quero saber a sua temperatura, eu coloco um termômetro em você e vejo qual a temperatura que você está medindo. Se eu quiser saber a cessação da sua periculosidade, qual é o instrumento que eu vou usar para poder medir isso? Não existe. Bem, os médicos, eles fazem os laudos indicando se aquela pessoa já está apta a permanecer em tratamento ambulatorial ou não. Acontece que, além dessa alta médica, existe a alta social, que é o fato de que a pessoa precisa ter algum acompanhamento para sair dos manicômios judiciários, e por isso que é extremamente complexa a entrada, porque a entrada é muito fácil, mas a saída ela tende a se tornar muito complicada. E aquele paciente que ele não tem família, ele vai demandar outros instrumentos do Estado para acompanhamento, que não tem sido fácil conseguir vaga nesses instrumentos, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, e aí essas internações tendem a se protrair no tempo de forma indeterminada. Só para vocês terem uma ideia, já adiantando, quando a gente começou o trabalho no HCTP, já tinha havido alguns mutirões da defensoria, mas o trabalho de forma contínua começou há 5 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho a ser realizado lá. Eram 509 pessoas, hoje são cerca de 240. Então, a gente já conseguiu reduzir para menos da metade. Haviam pessoas que estavam lá há mais de 30 anos. Pessoas que tinham sido presas por crimes de ameaça, que é um crime cuja pena máxima é de 6 meses, e que estavam lá há 5 anos, 6 anos, há 2, 3, 4, 5 anos, sem passar pela avaliação do médico para dizer qual era o tratamento apropriado para aquela pessoa. Então, a partir desse acompanhamento da defensoria, a gente consegue, ao menos, fiscalizar de alguma forma e acompanhar os laudos que vão sendo elaborados ao longo do tempo. Então, a gente tem uma tabela que a gente acompanha, no máximo de 4 em 4 meses a pessoa faz um laudo, mas lá na frente a gente vai, inclusive, ver, via de regra, qual a constatação desses laudos e qual é a nossa grande dificuldade. São os presos provisórios, em que há uma quantidade enorme de pessoas que os médicos já indicaram que a alta deve acontecer, que a pessoa não tem nenhuma necessidade de continuar presa, mas os juízes continuam mantendo as prisões provisórias desses pacientes, que às vezes os processos levam 4, 5 anos para concluir e a pessoa fica ali sem necessidade nenhuma. Então, na prática, a forma como a medida de segurança está colocada no Código Penal é, sim, mais gravosa do que a pena, né? Porque a pena tem requisitos objetivos, você vai alcançando e vai progredindo, e a medida de segurança vai ficando ali por longos períodos, independente do crime que foi cometido. Se vocês quiserem me interrompendo, pode ir mandando pergunta ou abrir o microfone, tá? Cadê? Então, a gente pula do artigo 4º para o artigo 6º, que diz que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos. E aí é interessante a gente se ater a esse artigo 6º, que quando a gente chega, especialmente nos processos provisórios, os juízes, eles determinam a internação dos pacientes, vocês vão ver muito, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, em que tem lá uma medida cautelar de internação provisória. Ela está lá prevista no CPP, que tem esse artigo reformulado em 2011, ou seja, já depois da 10.216. Mas o que esse inciso diz? Se não me engano, é o inciso 8 do 319. Posso estar errado quanto ao inciso. Mas ele diz que a internação cautelar ela poderá ser determinada caso haja indicação médica e que o crime seja grave e haja comprovado risco de reiteração delituosa. E aí tem um elemento muito importante, porque o paciente chega, a pessoa, o preso, chega na audiência de custódia e o juiz olha para a cara dele e acha que ele é doido, mas não tem laudo médico nenhum que diga que ele realmente tem um transtorno, que ele realmente é inimputável e que
o risco de reiteração delituosa está presente, mas os juízes mandam as pessoas para o manicômio judiciário diariamente. A gente tem uma entrada ainda muito intensa no HSTP, que aumentou bastante com o início da audiência de custódia. Então, a interpretação desse inciso do 319 é feita em conformidade com o que o juiz quer. Ele não obedece todos os critérios que estão ali delimitados. Então, a internação ela só vai poder ser manejada mediante um relatório médico, um laudo médico circunstanciado. Então, laudo médico circunstanciado não é aquele laudo de meia folha, é aquele laudo que vai explicar por que a internação precisa ser feita, quanto tempo ela vai durar, quais foram os meios extra-hospitalares que foram manejados e que foram infrutíferos no acompanhamento daquele paciente. Então, é um laudo médico denso. E o parágrafo único fala que são consideradas os seguintes tipos de internação psiquiátrica. A voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário. Involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, que é algo extremamente complexo. É justamente dessa internação involuntária que surgem as comunidades terapêuticas, que são instituições também com caráter asilar, que se valem dessa brecha legal para internar pessoas de forma involuntária a pedido de, normalmente, familiares. Acontece que essas instituições elas têm interesse econômico na internação dessas pessoas e a partir do momento em que o paciente entra, ele fica exclusivamente sob o crivo do médico, que tem interesse em que essa internação dure longo prazo, né? Afinal de contas, é a internação que vai pagar a manutenção daquela instituição, e aí a gente fica numa situação extremamente complicada. E, por terceiro, existe a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça. E percebam que em nenhum desses tipos de internação se fala em dispensa ou ausência de necessidade desse laudo médico. O parágrafo único está dentro do caput e não faz nenhuma exclusão ao que está aí como requisito para essa internação. Por fim, o artigo 8º diz que a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde se localize o estabelecimento. E aí é muito interessante a gente parar para pensar, não, beleza. O Código Penal lá de 84, ele traz essa medida de segurança, como ela deve ser aplicada, o que eu faço com o paciente psiquiátrico, com a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. E aí vem a Lei 10.216 e me fala uma coisa completamente diferente, ela me diz que essa pessoa tem que ser acompanhada numa outra lógica, e o que eu aplico, né? E é preciso a gente recordar que a nossa Constituição Federal ela prima pela dignidade da pessoa humana. Ela veda que qualquer pessoa seja submetida a tortura ou a tratamento em meios cruéis e degradantes. A nossa Constituição ela também veda as penas de caráter perpétuo. E aí, se eu não posso ter alguém preso perpetuamente, até o fim da sua vida, a gente precisa olhar com muita atenção aos manicômios judiciários. É muito difícil a gente achar alguém que fique preso indefinidamente numa unidade prisional, mas não é difícil. E a vivência com outros colegas de outros estados que trabalham na mesma área nos diz, me traz essa certeza de que em todos os estados existem prisões perpétuas em HCTPs. A gente teve o caso, há algum tempo atrás, de uma pessoa, ele compunha a formação inicial do... Ai, Jesus, esqueci o nome da banda. Michel vai me matar. Como é o nome da banda? De Chico Sainz? Fugiu da minha memória. Nação Zumbi. Ele era da primeira formação do Nação Zumbi, e aí ele era usuário abusivo de droga, e ele foi preso por supostamente ameaçar a mãe, foi para o HCTP, o juiz revogou a prisão dele, o alvará não chegou no HCTP, já tinha 6 meses que o alvará estava dentro do processo e não tinha chegado lá, e ele morreu lá dentro, de morte natural. A gente tem uma série de casos de pessoas que tinham alvará de soltura em seu favor,
mas que por ausência de suporte familiar e ausência de atuação estatal apta a levar essas pessoas para instituições que seriam capazes e efetivas de dar o acompanhamento do tratamento, né, que são as residências terapêuticas, essas pessoas acabaram morrendo no HCTP, mesmo com uma decisão, a ordem judicial de soltura. Para vocês entenderem o que é residência terapêutica que eu estou falando, são dispositivos, são casas mesmo. Você nunca vai saber, onde é que ficam as residências de Recife? Recife tem exatas 50 residências terapêuticas. E se vocês não conhecem nenhum paciente que está, nenhum morador que está em residência terapêutica, ninguém que vai saber onde é uma residência terapêutica, porque ela não tem placa, ela não tem segurança, ela não tem sinalização nenhuma. Ela é uma casa. E essas casas são criadas justamente porque quando a gente fecha os hospitais psiquiátricos comuns, existe uma população que está ali que não tem mais apoio familiar, ou a família ainda existe, né? Ainda tem algum familiar vivo e com contato, mas não quer aquela pessoa. Às vezes a pessoa já está há tanto tempo que nem se sabe mais notícia de nenhum familiar. E aí a gente não pode simplesmente dizer, não, então larga ela lá. Por isso que a gente sempre tem que lembrar que o primeiro responsável por essas pessoas é o Estado. E essas casas são criadas, elas são de dois tipos, né? Tipo 1 ou tipo 2, comportam até 10 moradores, não tem leito, não tem cela, não tem nenhum aparato hospitalar. São casas com quarto, com armário, com banheiro, com uma cozinha onde eles preparam seus alimentos. E essas pessoas moram nessas casas. Essas casas são acompanhadas por cuidadores ou, a depender da necessidade dos moradores, se forem pessoas mais debilitadas, vai ter também um técnico de enfermagem 24 horas por dia para cuidar dessas pessoas. Então, essas pessoas não estão presas nem internadas em residências terapêuticas, são as suas casas, elas vão sair para comprar pão, para fazer feira, para ir ao shopping, para ir ao parque, e tem convivência comunitária e são acompanhadas pela equipe do CAPS, né? Onde vão fazer os seus tratamentos, mas aquela residência é realmente residência, é casa. Então, esse dispositivo existe. São mais de 100 residências em Pernambuco, 50 estão em Recife, mas existe uma resistência, uma dificuldade muito grande de recebimento das pessoas que estão no manicômio judiciário dentro dessas residências. Elas são geridas pelo gestor de saúde municipal, são são habilitadas no Ministério da Saúde, há um repasse de verba mensal, mas são geridas pelo gestor de saúde municipal. Então, voltando lá na 10.216, fiz esse enorme parênteses aí. Se a gente tem alguma dúvida que a Lei 10.216 ela precisa provocar uma releitura da medida de segurança no Código Penal, algumas normas, resoluções vêm posteriormente e densificam e reafirmam isso. E aí é interessante a gente fazer uma leitura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é único dispositivo internacional, convenção internacional, que foi recepcionada na legislação brasileira, passando pelo rito de emenda constitucional, e por isso tem status constitucional. Ela foi ratificada por meio do decreto 6949 de 2009. E em seu artigo 14, ela diz que os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, que não é o caso dos manicômios judiciários, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade. Então, isso é basicamente o que vocês vão ver nas decisões de prisões provisórias das pessoas que estão no HCTP, em que os juízes fundamentam a manutenção da internação provisória basicamente no fato de que aquela pessoa tem uma deficiência, portanto, ela precisa ficar internada, e isso viola a norma de status constitucional. Então, a gente tem a resolução número 113 de 2010 do CNJ, que, dentre outras coisas, diz que o juiz competente para a execução da medida de segurança, sempre que possível, buscará implementar políticas antimanicomiais. Essa lei 10.216, ela é chamada de lei antimanicomial, porque ela realmente faz esse deslocamento da forma de tratamento dessas pessoas.
A gente tem também a recomendação 35 de 2011 do CNJ, que recomenda aos tribunais que na execução das medidas de segurança adotem a política antimanicomial sempre que possível em meio aberto. A política manicomial possui como diretrizes as seguintes orientações. Aí eu não vou ler tudo para não ficar extenso, anotem aí para depois vocês darem uma olhadinha, mas diz que o acompanhamento psicossocial por meio da equipe interdisciplinar durante o tempo necessário ao tratamento de modo contínuo. Aí tem uma série de outros dispositivos, se eu for ler todos aqui vai ficar cansativo, porque tem mais um monte de coisa para frente, eu vou pular, depois vocês deem uma olhadinha. E tem também, uma coisa mais recente, que é a resolução número 8 de 2019 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fala sobre a mesma temática de uma forma bem densa, e ajuda muito vocês, ela é bem didática, pode ajudar muito vocês nas situações em que vocês receberem famílias que tenham pessoa com transtorno mental, né, para atendimento. E tem também a resolução número 5 de 2004 do CNPCP e a número 4 de 2010 ou 11 também do CNPCP. Então, qual é a configuração do HCTP, tá? Do Manicômio Judiciário aqui de Pernambuco? Em 2016, foi feito um mutirão pela Defensoria Pública, foram cerca de 16 defensores públicos, a gente foi para lá, o mutirão foi realizado lá, e a constatação que a gente teve foi que, do total daquelas pessoas que estavam presas no HCTP, cerca de 34% daquelas pessoas estavam presas por crimes leves, furto, lesões corporais leves, ameaça, porque tirou a roupa no meio da rua, dano, enfim. E 66% estavam presos por crimes mais graves, via de regra, homicídio e estupro, ou tentativa de homicídio. Desses 66%, 55% dessas pessoas foram julgadas em até 3 anos e 45% permaneceram mais de 3 anos presas provisoriamente, sem definição da sua situação jurídica. Esse levantamento foi feito em 2016, depois a gente não fez mais uma atualização dele. Também, segundo esse levantamento que a gente fez em 2016, 47% dos presos por crimes leves no HCTP, 47% cumpriram o total da pena máxima do delito. E aí, a gente tem aqui um dado concreto sobre a pergunta que foi feita por... Esqueci o nome da pessoa? Acho que é Luiz. Acho que esqueci. Mas, enfim. A pergunta que eu respondi mais cedo. 47% das pessoas ficam ali presas no HCTP pelo total da pena máxima prevista ao delito. Ou seja, se você fosse imputável, se você não tivesse transtorno, e, portanto, a sua conduta fosse mais reprovável ainda, já que você tem consciência do que você faz, você iria ficar preso por menos tempo e, muito provavelmente, iria cumprir pena ou no semiaberto ou no aberto, já que a gente está falando de crimes leves. Mas, como você tem um transtorno e você é destinatária das medidas de proteção e de cuidado, você fica presa, você fica reclusa num local com características asilares e sem qualquer efetivo acompanhamento pelo total da pena máxima prevista ao delito. 28% permanecem detidos por mais da metade da pena máxima e 28% foram julgados em um tempo proporcional ao delito que foi cometido, ou seja, menos do que 1/3 das pessoas. Então, atualmente, aí a gente vai para uma parte mais prática. A gente vai falar aqui até umas 3h30, a gente para beber uma água, fazer um lanche e descansar a mente também por uns 15 minutinhos. Mas, atualmente, qual o fluxo de entrada de pessoas no HCTP? Elas podem vir da audiência de custódia, mediante transferência de outras unidades prisionais ou mediante alguma outra ordem judicial. A pessoa está em casa e aí chega ali a determinação de internação provisória ou aplicação da medida de segurança da pessoa que respondia em liberdade. Essas pessoas entram no HCTP. Via de regra, sem nenhum filtro técnico multidisciplinar anterior a essa entrada. E é interessante a gente falar de multidisciplinariedade quando a gente fala de manicômio judiciário, porque a situação de vulnerabilidade que essas pessoas vivenciam não demandam somente atenção médica, demandam uma série de outras atenções, especialmente da assistência social, que vai poder
orientar a gente que é operador do direito, que não entende nada de atenção à pessoa com transtorno mental, do que aquela pessoa precisa, o que é possível dentro da rede que existe naquele local. Então, essas são as 3 grandes formas de entrada no HCTP. Então, depois que a pessoa entra no HCTP hoje, ele entra na fila de realização de laudo psiquiátrico ou avaliação psiquiátrica, né? Dependendo do que o juiz solicitar. Atualmente, a realização desses laudos não tem demorado tanto. Teve uma época em que esses laudos levavam cerca de 2 anos para serem feitos. Atualmente, em 60, 90 dias eram feitos. Marília mandou aqui. É o que, Lila? É a Casa dos Mortos? Que você mandou aqui. Estou chamando de Lila, nem sei se é Marília defensora. Marília mandou aqui para a gente um link no YouTube. Sim, ela sim. Eu não sei se foi isso que Marília mandou, depois vocês abrem, mas se foi, né, eu vou chover no molhado, senão já fica aqui a indicação de um documentário que se chama Casa dos Mortos, que foi feito, se eu não me engano, na Bahia, no manicômio judiciário de lá. Um episódio sobre comunidades terapêuticas da Globo News. Massa, assistam, vou assistir também. Vou até salvar e manda no meu WhatsApp, por favor, Lila, o link. Greg News? Que isso, menina? Não sei o que é isso, mas enfim. A gente fica devagando aqui conversando, deixa eu fechar. Então, beleza, a pessoa entrou no HCTP e aí ela vai entrar na lista de realização do laudo psiquiátrico. Hoje em dia não tem demorado a elaboração desse laudo. O HCTP conta com somente um médico laudista, não é um médico, não é um perito oficial do Estado. O Estado de Pernambuco ele não tem o setor de perícia psiquiátrica forense. O Instituto Médico Legal, IML, ele não tem esse setor, e aí existe hoje um médico que está por meio de uma contratação que era da SERES e agora da Secretaria de Saúde, que realiza esses laudos, mas ele não é um perito oficial e realiza esses laudos no HCTP. Atualmente, inclusive, deve estar um pouco atrasado, um pouco embolada a realização desses laudos, caso vocês recebam atendimento, porque ele está de férias esse mês, porque a gente também tira férias. Mas isso resulta no crescimento dessa fila. Então, se esse laudo ele constata que essa pessoa é inimputável, ela permanece ali no HCTP. E aí, o que a gente, enquanto defensoria, vai fazer? Todos os laudos psiquiátricos dos incidentes de insanidade mental, ou seja, dos processos de conhecimento do HCTP, eles vão dizer para a gente qual o tratamento apropriado, o que aquela pessoa precisa, se ela precisa ficar em tratamento ambulatorial, se ela precisa ficar internada. E mais na frente a gente vai ver que 2/4 desses laudos constatam que o tratamento ambulatorial ele é possível. E aí a gente passa a fazer o pedido de revogação da internação provisória. Tem sido muito difícil esse enfrentamento, a maioria dos juízes não defere essa liberação, alguns sim, aí tudo bem, mas quando não liberam, a gente passa a manejar um habeas corpus, que também nem sempre é muito frutífero, e a gente conta com o setor de recursos da Defensoria Pública para que esse habeas corpus seja levado ao STJ. E acaba que a pessoa passa o processo quase inteiro presa provisoriamente, mesmo sem indicação médica para isso, certo? Se esse laudo constatar que aquela pessoa é semi-imputável, a gestão do sistema prisional deixa aquela pessoa ali no HCTP, não transfere ele, mas envia esse laudo para o processo, e se o juiz determinar que essa pessoa tem que ser transferida, eles transferem, né? Pode ser que essa pessoa, no final das contas, receba uma medida de segurança ou uma pena, mas o HCTP não faz administrativamente essa transferência. E nesses casos também a gente faz os mesmos pedidos de revogação da internação provisória. Se eventualmente for constatado que essa pessoa é imputável, o laudo é enviado para o processo e a própria gestão prisional faz a transferência dessa pessoa para uma unidade prisional comum. Qual o fluxo total de saída das pessoas do HCTP? O alvará ou a ordem de desinternação
ela chega no setor penal, o setor penal vai fazer a pesquisa para saber se existe alguma outra ordem de prisão, e, diferentemente das outras unidades, que a porta é aberta, a pessoa vai embora, essa ordem de liberação, ela é encaminhada ao setor psicossocial. Existe uma equipe de desinternação, que já não é mais uma equipe, virou uma dupla e está virando quase uma pessoa só, que é comum no trabalho do manicômio judiciário a gente ver desmontes da equipe constantes. Existia realmente uma equipe que tinha cerca de 10 profissionais, entre psicólogas e assistentes sociais, mas elas foram no começo do ano não, em junho ou agosto, não me lembro. Quase todas demitidas, eram contratos temporários, e aí ficou somente 2 pessoas, uma psicóloga e um assistente social. O assistente social pediu demissão, está saindo na próxima semana, e a equipe vai virar uma pessoa só. Então, essa equipe de uma pessoa só, ela vai procurar ver se essa pessoa tem vínculos familiares. Se esses vínculos familiares, eles existem, estão ok, essa família é chamada para vir buscar esse paciente e, ao mesmo tempo, elas fazem a interlocução com a rede de atenção psicossocial, normalmente por meio da coordenação de saúde mental daquele município, do gestor municipal da saúde, informa, olha, esse paciente está indo embora, ele vai demandar cuidados tais e tais, e aí aquele município já fica sabendo que o paciente está indo embora. A pessoa sai também com 30 dias de medicação e com um ofício encaminhando para o CAPS ou para o instrumento que tiver ali naquela cidade. No caso dos presos provisórios, a gente faz os pedidos de desinternação ou de soltura exclusivamente com laudo. No caso dos presos com medida de segurança, que vocês podem ver mais comumente, já que a gente está no núcleo de execução, há um entendimento já há bastante tempo firmado, embora não haja esse requisito na lei, de que as desinternações, as ordens de liberação, elas só vão ser dadas se, além do laudo psiquiátrico atestando que aquela pessoa tem condições de sair, seja apresentado também um relatório psicossocial dizendo se há vínculos familiares e quem é que vai acompanhar aquele paciente. Então, quando chega alguma ordem de desinternação da execução penal, o HCTP, eu acho que esqueci de mencionar, ele fica atrelado à primeira vara de execução penal, a gente já vai ter um indicativo de existência ou não desse vínculo familiar, porque isso já foi pesquisado anteriormente. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, não há mais essa divisão entre relatório médico e relatório psicossocial. O acompanhamento e a indicação para aquele paciente é feito de forma multidisciplinar, o que traz uma orientação muito mais rica e robusta para o paciente, mas devido à ausência de pessoal suficiente, em Pernambuco ainda não se fez possível o trabalho dessa maneira. E aí, se chega lá essa determinação de soltura no setor psicossocial, e é verificado que os vínculos familiares estão fragilizados ou rompidos, ou seja, essa família existe, mas não tem condições de acompanhar o paciente, ou essa família não existe. Tem casos que a gente não acha mais a família em lugar nenhum. A pessoa está ali há 20 anos, ninguém nunca foi visitar, não acha mais ninguém em canto nenhum. Tem alguns pacientes que são muito comprometidos, que sequer conseguem contribuir com a equipe para dizer de onde é, o nome de algum familiar, enfim. A gente tem dois presos lá, inclusive, que nunca foram registrados civilmente. O nome deles são 2 nomes próprios, sem filiação, sem nada. São pessoas que a gente não sabe nem de onde vieram. E eles também não conseguem trazer muitos elementos nos atendimentos. Então, para esses pacientes, a gente tem 2 principais formas de acompanhamento. Ou a moradia assistida, que seria para aquelas pessoas que tenham autonomia mais preservada e que tenham um local físico para morar. A gente teve um caso de uma pessoa que o irmão ele não queria se responsabilizar por ele, mas tinha uma casa que era da mãe, que estava lá fechada, ele aceitou que ele morasse na casa dessa mãe, e aí o CAPS daquela cidade ficou responsável por fazer um acompanhamento mais intensivo dele, já que a família não fazia esse acompanhamento, e a gente chama isso de moradia assistida. Ou RT, que é a residência terapêutica, que são aquelas vagas que eu já expliquei para vocês lá atrás. E aí, existe hoje, deixa eu ver se vai dar tempo, se a gente parar logo.
Deixa eu falar logo disso. Existe uma Câmara de Articulação aqui em Pernambuco, que ela faz parte do Pacto pela Vida. Essa Câmara de Articulação, ela conta com a participação da Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Ressocialização, de Justiça e Direitos Humanos, Poder Judiciário, Defensoria e Ministério Público. E aí, dentro dessa Câmara de Articulação, foi formado um grupo de trabalho que foi startado pelo trabalho da anterior gestora do HCTP, doutora Norma Casimiro, em que a gente passou a perceber uma série de problemas no HCTP. Quando você começa a trabalhar ali, você vê um monte de problemática que não é resolvida por um ator, simplesmente não vou fechar, não vou resolver isso aqui e tal, que precisa de uma articulação de uma série de atores. E aí, dentre esses produtos dessas discussões do grupo de trabalho, surgiu uma proposta de normativa que foi enviada para o Tribunal de Justiça, mas que tem tramitado aí entre Conselho da Magistratura e Corregedoria há quase 2 anos e não sai do papel, que trata sobre o paciente, a pessoa portadora de transtorno mental que é apresentada na audiência de custódia. Isso porque antes do início da audiência de custódia, a gente verificava uma entrada média mensal de pessoas no HCTP de cerca de 7 a 8 pessoas. Quando começa a audiência de custódia, esse número dobra. Ele chega a 20 pessoas. Mas por que isso aconteceu, né? Meio inexplicável. Bem, quando o juiz ele não via a pessoa que estava presa, ele recebia só o auto de prisão em flagrante delito, ali, aquelas folhas de papel. E se tinha ali a narrativa de uma lesão corporal leve, a pessoa jogou pedra no vidro, a pessoa deu um murro na viatura, a pessoa ameaçou. Bem, o juiz dizia, não, isso é um crime leve, eu não vou prender essa pessoa. Só que a partir da audiência de custódia, o juiz passa a ver a pessoa. E aí o juiz tem medo do doido que está ali na audiência de custódia. E se ele é doido, eu preciso encarcerar ele, eu preciso me livrar dessa pessoa, eu preciso assegurar que essa pessoa não vai fazer nada. E ao invés de oferecer os serviços do Sistema Único de Saúde, do SUS, a essa pessoa, o juiz manda essa pessoa para o manicômio judiciário. Então, isso passou a ser a rotina do HCTP, uma quantidade de entrada absurda, pelos crimes mais tolos possíveis. A gente teve uma entrada... Oi, amiga, abre aí, Renata. Abre aí o microfone. Oi, amiga, está me ouvindo? Estou. Pronto, eu só queria acrescentar isso que tu está falando da custódia. Já estava pensando nisso faz um tempo, quando tu começou a falar, que no interior, né, isso é um problema, assim, muito grande, pelo menos que eu percebi na minha experiência. Claro que tem uma visão maior, assim, do estado todo. Mas lá em Nazaré da Mata, que é polo da custódia, que pega 13 comarcas, ali da zona da Mata Norte, né, vai ali de Goiânia, Ferreiros até Carpina, Lagoa do Carro. E aí eu passei 2 anos fazendo custódia lá durante a semana, e assim, o que eu realmente percebi era uma busca das famílias, né, de realmente procurarem a custódia como um caminho para colocar as pessoas no tratamento, porque as famílias muito pobres, né, em situações muito precárias, sem assistência de saúde mental adequada, né, nos municípios, sem um CAPS, né, sem uma rede assim instalada, pelo menos lá em Nazaré essa foi instalada depois, inclusive também por causa desse problema, né, então, por uma atuação do Ministério Público. Falavam que tentavam resolver, não conseguiam resolver, né, vinha sempre essa mentalidade de que tem que internar, né, tem que internar, porque é assim que resolve. E aí chamava a polícia, e às vezes era uma coisa assim, totalmente esdrúxula, né? Teve um que eu até falei contigo, eu acho que foi, ele teoricamente teria tentado matar a mãe com garfo, ameaçado a mãe de morte com garfo, uma coisa assim, sem nenhum sentido, né? Mas era uma pessoa com transtorno mental que é a mãe, que não tinha tratamento adequado, que nunca teve tratamento adequado a vida inteira. A mãe, uma pessoa idosa, não sabia o que fazer, uma pessoa também muito vulnerável, e acabou que chamou a polícia levou para a custódia, e na custódia o juiz mandou para o HCTP. É como se fosse uma solução, né, pela falta de conhecimento da rede e também pela própria falta de estrutura, muito comum no interior. E aí a gente vê que eles acabam fazendo esse caminho, criminalizando a pessoa porque não conseguem encontrar o outro caminho, né? E como é que a gente pode incidir nisso? Porque era uma grande angústia minha na época, e queria que tu falasse um pouquinho sobre como a gente pode incidir nessa situação para que eles tenham acesso à rede, né, ao invés da internação no interior, então, que é um pouco mais complicado. É verdade. Então, eu ia chegar exatamente aí, você foi perfeito, maravilhoso.
E aí, o que acontece nisso que Renata está falando? É interessante vocês perceberem, porque no atendimento, como vocês vão fazer atendimento de família, vocês vão ter que ter esse olhar mais aguçado. Tem algumas famílias que realmente estão junto com aquela pessoa que tem o transtorno numa situação de extrema vulnerabilidade, que não conhece a rede, que tem dificuldade de acessar a rede. E aí, às vezes, um ofício da defensoria tem um efeito milagroso. Em Olinda, eu cheguei a atender situações em que a irmã, que cuidava de um irmão que tinha transtorno, ele começou a recusar tomar medicação. Eu atendi ela na vara de família, na ação de interdição. Ele começou a recusar tomar medicação, e aí, por isso, ele começou a ter um comportamento mais agressivo, e ela não sabia o que fazer, ela ia no CAPS, ninguém fazia nada. Só que todo o dispositivo da rede de atenção à saúde mental, ele tem pernas, e ele tem a obrigação de fazer a busca ativa, ou seja, se o paciente para de ir ao serviço, é preciso que o serviço se desloque até aquele local. E aí a gente consegue resolver com um ofício, às vezes, onde tem o serviço. O problema é que tem locais que, em tese, não tem o serviço. E aí, quando a gente montou, e aí já falando voltando para essa normativa, proposta de normativa que a gente fez para o tribunal, a gente propôs que, todas as vezes, na verdade não foi nenhuma proposta tirada da nossa cabeça, a resolução 213 do CNJ, que fala sobre a audiência de custódia, e a própria resolução do Tribunal de Justiça, que fala sobre a audiência de custódia, elas dizem no artigo 9º, parágrafo 3º, que uma vez constatado que a pessoa apresentada na audiência de custódia tem sofrimento, tem transtorno mental ou comete o delito devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas, ela deve não ser vedado, falou de forma expressa, a internação provisória, e deve a ela ser oferecido os dispositivos de saúde. E aí, dentro dessas reuniões do GT, a gente começou a justamente olhar para o interior, de, beleza, tá, esse é o mundo ideal, é o que está colocado lá. A pessoa chega na audiência de custódia, o juiz verifica que aquela pessoa tem um transtorno, às vezes a própria família chega com algum receituário médico, algum laudo médico, mas se eu estou no interior projeto, eu vou mandar essa pessoa. E aí, todas as reuniões desse grupo de trabalho contavam com a participação da Gerência de Saúde Mental do Estado, a Gazan. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar para mostrar para vocês. Rapidinho, parei aqui um pouquinho para mostrar para vocês uma coisa que tem muito a ver com o que a Renata está falando e que é importantíssimo a gente mostrar. Foi montado um mapa de acordo com... Aqui, achei. Deixa eu botar aqui no finalzinho para vocês verem. Foi montado um mapa de todas as referências de cuidado no Estado, de acordo com cada um dos polos de audiência de custódia. Então, é muito difícil você exigir de cada juiz que vai estar fazendo plantão ali, de cada defensor, de cada promotor que está se revezando ali, fazendo audiência de custódia, que ele conheça a rede de atenção psicossocial toda. Mas, diante do que está montado, do que está posto no Estado de Pernambuco, todos os 23, se eu não me engano, não, 19 polos de audiência de custódia, eles têm ou algum centro de atenção psicossocial e algum leito integral psiquiátrico que pode dar conta daquele paciente, que pode receber aquele paciente ali naquele momento de audiência de custódia e, eventualmente, fazer um acompanhamento para um outro local. Aqui na Nazaré da Mata era justamente o que faltava, amiga. Bem que você falou, depois esse CAPS depois foi implementado, não foi? Porque isso aqui a gente fez tem uns 2 anos. Era o único polo... Foi isso mesmo, amiga. Foi implementado depois de muita luta da promotora, sabe? E justamente tá vendo? Era o único polo que não tinha CAPS, tá vendo? Todos os outros tinham. Jaboatão, Olinda, Vitória, Palmares, Caruaru. Todas as referências, né? Todos os polos de audiência de custódia tem algum CAPS para a pessoa ser encaminhada. A Nazaré da Mata era realmente o único lugar que não tinha, mas agora já tem. E... Carol, só para dizer que isso é bem importante agora, porque o teleatendimento da gente, do núcleo de execução, também está atendendo casos do interior, né? Agora que a gente tem um atendimento pelo WhatsApp, então a gente atende o estado todo. Então, eu tenho essa lista, inclusive, atualizada, vou mandar para vocês. Pronto, manda, porque fica até para o pessoal que está atendendo também já ter essa informação, né? Porque se vier um caso do interior, também sabe que tem essa informação aí do chat. Perfeito.
E aí tem o ponto subsidiário de acesso à rede, que são os locais de internação, e aí é importante já fazer essa distinção. Por que a gente colocou esse anexo 2º com um local de internação para cada polo de audiência de custódia? Porque a gente sabia que pode ser que a pessoa chegue na audiência de custódia e mesmo sem saber se aquele é um caso de internação ou não, o juiz queira internar. Então, a gente colocou isso aqui, mas não como fluxo prioritário. Então, esses locais de internação, eles só vão internar a pessoa, ou com ordem judicial, ou se o paciente chegar ali e o médico verificar, não, realmente a pessoa está em crise, está em sofrimento, ela precisa ficar internada. Como foi o caso, tem umas 3 semanas, foi em Jabotão. A pessoa estava em crise, estava completamente transtornado na praça e tal, e aí, ao invés de chamarem o SAMU, porque faz toda a diferença, essa coisa que a Renata falou, né, de chegar a polícia, faz toda a diferença no acompanhamento do paciente psiquiátrico se primeiro chega a ambulância ou camburão. Porque se chega a ambulância, a pessoa vai para o serviço de saúde e dali ela é acompanhada e cuidada. Se chegar ao camburão, aí que começa o desastre. Porque o que aconteceu com essa pessoa? Ele estava em surto, em crise, não estava agredindo ninguém, mas enfim, estava doido na rua, perambulando pela rua, tirando a roupa, enfim. Chegou uma viatura da Polícia Militar e tentou colocar ele na viatura à força. A pessoa estava em crise, a pessoa não estava batendo bem da bola. Aí ele não quis, ele não permitiu que prendessem ele, até porque ele estava cometendo crime nenhum, né? Talvez a gente, em sua consciência, não quisesse também, resistisse quanto mais. E aí ele resistiu, e aí ele xingou os policiais, e nessa que ele tentou se soltar, ele bateu em um policial. Pronto. Desacato, resistência e lesão corporal do policial. Aí leva ele para audiência de custódia. Aí, nesse caso, a gente fez contato com o Luiz Pernambucano, ele foi urgenciado lá, o Luiz Pernambucano é a Tamarineira. Ele foi urgenciado lá, ele realmente estava em crise, ele precisava ficar internado. Aí o juiz mandou ele para lá, ele ficou internado, sem custódia, sem nada, ele só ficou lá, assim como os outros pacientes todos. Só que aí o juiz condicionou a alta dele à autorização judicial. Então, ele já está de alta hospitalar há mais de uma semana e o juiz não quer liberar. Enfim, o pedido já foi para a vara, em que caiu esse processo e o juiz não liberou. Mas a gente colocou aqui como forma de saber que realmente, às vezes, o juiz não vai querer mandar para o CAPS, vai querer mandar para a unidade de internação, mas só para vocês saberem que um ofício nosso, ele não vai surtir efeitos se eu... não, a família quer internar, eu faço um ofício e mando para a Tamarineira e vão internar. Não vão. O médico vai avaliar, a médica plantonista vai avaliar aquele paciente e vai dizer, não, realmente é um caso de internação e interna, sem precisar de decisão nenhuma, ou se não for o caso, não vai internar. Então, vários polos de audiência têm como referência o Ulisses Pernambucano, ele atende aí para Jabotão, Olinda, Nazaré da Mata, Vitória. Quando chega em Caruaru, aí no Hospital Municipal Manuel Afonso, tem um leito integral. Esse leito integral é aquele leito que tem também a especialidade da psiquiatria e pode, eventualmente, internar esse paciente. Em Pesqueira já tem uma outra referência, em Garanhuns, Dom Moura, a referência de Arco Verde é a mesma de Pesqueira, enfim. Tem aqui cada uma das referências pelo estado, tá? Então, vou voltar lá para outra apresentação. Então, o que vocês vão perceber? Beleza, voltei. Existe, sim, essa possibilidade de a família ela não conhecer essa rede, e aí, ou a gente, se você já conhecer a rede, se você já souber o que tem de dispositivo, você faz o encaminhamento, ou se você não souber, você pode fazer contato comigo, você pode fazer contato com a coordenação de saúde mental, que vai estar nessa planilha atualizada, que eu prometi mandar aqui, que a Renata falou, e dizer, olha, eu estou com um paciente, estou com caso assim, 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 a família está preocupada, a família tem que saber o que fazer, encaminha para onde? E faz um ofício para ficar registrado o encaminhamento. O ofício, ele tem o efeito psicológico de gerar o temor realmente no gestor, e aí as pessoas vão lá e vão responder com relatório. Então, isso é muito interessante. Mas também tem os casos dos curadores do cartão. O que são os curadores do cartão? São aquelas famílias que têm a tutela judicial daquela pessoa, né? A pessoa interditada, mas a família não quer a família só quer o cartão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses casos. A gente acompanhou um caso assim, no núcleo, em que a mãe e o irmão do paciente iam no núcleo e diziam que não queriam ele, que não queria de jeito nenhum, que ele não tinha condições de sair, isso e aquilo. E ele já é de alta médica do HCTP. E aí o juiz
E eles queriam que a gente não pedisse a liberdade dele. O médico dizendo, toda a equipe dizendo que ele estava bem para ir embora. A família procurou a defensoria para que a gente não fizesse pedido de liberdade dele. E aí a gente precisa dizer, né, que enquanto núcleo de execução, o nosso atendimento e a nossa atenção, ela é para aquela pessoa que está em privação de liberdade. E a gente não pode desobedecer, né, e ignorar a recomendação da equipe multiprofissional sob pena da gente estar incidindo, inclusive, em ilícito. A gente sempre fala isso para a família. E a gente tinha que pedir a liberdade. E aí chegou a varar dessa pessoa e a família não queria buscar de jeito nenhum, não tinha jeito para a família buscar. Aí eu disse, não, tudo bem, realmente é complicado, às vezes aquela família já vivenciou situações extremas. Nesse caso, ele foi preso porque ele matou o vizinho da mãe na frente dela. Ele estava completamente surtado, ele achava que aquela pessoa estava querendo matar ele, enfim. E essa mãe, realmente, ela dizia que não tinha condições de receber o filho de volta, e tudo bem, não é nenhum fim de mundo, acontece, e tem casos de pessoas que cometem crimes desse tipo, que a família consegue receber de volta e outras não, e aí tudo bem, a família não é obrigada a passar por cima daquilo que vivenciou. Mas, se você não quer, enquanto familiar, ficar com aquele paciente, você também não pode ficar com o cartão do benefício dele. Você precisa devolver o cartão do benefício. E aí é que começa a briga, porque tem algumas famílias que querem ser curadoras somente do cartão da pessoa e não querem ser curadoras de fato daquele paciente. Existem algumas famílias que fazem o movimento de colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade, de provocar para que ela volte a entrar em crise para voltar para o HSTP, porque a internação ela é o meio mais fácil de se livrar daquela pessoa. A gente já peguei um caso em que o irmão do paciente, ele me disse que ele estava dando muito trabalho, ele estava aprontando, saía de casa, sumia alguns dias, voltava e tal, aí eles foram na delegacia, o delegado disse que eles arranjassem alguém na família para dizer que ele estava furtando algo de alguém. Aí uma tia foi lá, disse que estava furtando as coisas, ele não tinha furtado nada, realmente foi uma orientação do delegado, e eles foram lá e fizeram o boletim de ocorrência por furto, mentiroso, porque ele não estava acontecendo aquilo, foi mentira, e aí ele foi para o STP de novo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso acontece, isso é real. E aí conhecer essa rede de atenção psicossocial, acionar ela quando essas pessoas chegam, é muito importante para que essa pessoa efetivamente seja acompanhada. Às vezes não é acompanhada por falha da rede, que negligencia o paciente, e às vezes por ignorância da própria família, que não conhece o que existe. Então, esse fluxo da audiência de custódia que se propõe é que, não havendo necessidade de preventiva, essa pessoa seja enviada para a rede de atenção psicossocial, que aí vai ter os CREs, os CRAS, hospitais, a unidade de saúde da família, CAPS, enfim, uma série de dispositivos, mas para já ajudar o juiz do polo de audiência de custódia, a gente fez ali aquele mapeamento, aquela listinha, que é um anexo da proposta, que já está, inclusive, desatualizado, já que tem muito tempo, e não foi para frente. E havendo necessidade de prisão preventiva, estando o paciente em crise, o que se orienta é que haja um encaminhamento para algum dispositivo do SUS. Então, se o paciente ele realmente está em crise, ele precisa de cuidado, a unidade prisional não vai dar conta daquela pessoa, provavelmente ele vai acabar apanhando os outros presos, vai ficar em alguma situação muito complicada sobre risco de vida, então aquela pessoa precisa ser urgenciada no hospital, e aí, se for o caso de realmente manter a preventiva, ela pode ir para a unidade prisional, ser feito o laudo, e o laudo vai dizer, não, essa pessoa realmente tem transtorno e precisa ser posta em tratamento ambulatorial, ou essa pessoa não tem transtorno. Por que esse fluxo é montado? A gente verificou, num levantamento feito de todo o ano de 2019, que cerca de 40% das pessoas que foram para o HCTP não tinham transtorno, eram pessoas imputáveis, que não tinham nada, e aí o juiz achou que aquela pessoa era doida por 1 milhão de motivos diversos possíveis, desde uma pessoa que tinha uma sequela de um AVC e ele falava um pouco embolado, e o juiz achou que ele era doido e mandou para o HCTP, a pessoa não tinha nada, ele só falava um pouco embolado. Então, o fluxo que se monta, que se propõe, é exatamente esse. Por que a gente faz esse destaque de atenção à crise no SUS? Porque hoje, em Pernambuco, são 23, se eu não me engano, unidades prisionais, sendo que todas elas têm equipe de atenção à saúde, salvo Itaquitinga, Tacaimbó e tem mais alguma que não tem, acho que Caruaru, não tenho certeza. São 3 unidades, só que não tem as equipes de atenção à saúde.
E todas as outras têm essa equipe e com a especialização em psiquiatria. Pernambuco conseguiu habilitar todas as suas equipes de atenção à saúde com especialização em psiquiatria. Então, se a pessoa ela já não está mais em crise e ela consegue ser acompanhada pela equipe, essa equipe pode e deve dar conta. Não é possível a realização do laudo pela equipe que vai acompanhar esse paciente no hospital. Existe uma questão ética que proíbe que o médico que dá assistência, que acompanha o paciente, elabore um laudo que ateste a sua inimputabilidade. Mas é sim possível que nesse relatório de alta, né? Todo paciente, quando ele tem alta, ele tem um relatório de alta, e esse relatório de alta vai constar qual a doença, né? Qual o CID daquela pessoa e qual o encaminhamento recomendado pela equipe de saúde. Então, a gente tem uma pessoa lá no HCP, uma mulher, que ela foi urgenciada no LIS pernambucano, a médica deu o diagnóstico dela e recomendou que ela fosse acompanhada em CAPS. E aí, esse instrumento, esse relatório de alta, já foi um elemento que a gente usou para pedir a liberação dela para o HCTP, para que ela fizesse o laudo em liberdade, não precisasse ficar presa no HCTP. São 3h26. Vocês querem parar 15 minutinhos para a gente voltar daqui a pouco, para não ficar muito cansativo, até porque minha voz já cansou. Pode ser? Falem, meu povo. Pode ser. Alguém falou bem baixinho, pode ser. Sim, pronto. Pode ser, doutora. Ótimo, beleza. Então, vamos dar 15 minutinhos. Às 3h45 a gente volta. Se vocês quiserem ficar aqui na sala mesmo, eu só vou fechar minha câmera para ir ali pegar uma coisa para comer na cozinha e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Então, Carol, eu vou abrir uma outra reunião depois. Eu vou abrir uma outra reunião até por causa do tempo? Vou fechar isso aqui e aí mando o link de novo para vocês, tá bom? Então tá bom, beleza. Fecha aí. Daqui a pouco a gente volta. Aí mando de novo para vocês. Agora são 3h30 quase. Mais 3h45, um pouquinho antes a gente volta. Até mais, pessoal. Valeu.